criança. Você concorda? Sim, concordo, e eu queria aproveitar isso que você está colocando para levantar uma questão de suma importância. A rotina, ela tem uma importância muito grande porque a gente esquece que a rotina é, na realidade, uma rota, é um caminho que a gente estabelece. Mas dentro desse contexto a gente tem que entender uma coisa, encontrar, tanto quanto possível, a medida dessa rotina, a medida do que a gente espera da criança, do adolescente, dos outros adultos da casa, porque tudo o que é desmedido é ruim. É ruim. A dor desmedida é muito ruim. O prazer desmedido é ruim porque ele perde o sentido. O nosso grande problema, às vezes, na relação de convivência, sobretudo num momento como esse, é encontrar a medida. E essa medida leva a gente a uma reflexão. Não é somente estabelecer a medida para o outro da nossa convivência, mas estabelecer a medida para a gente. E aí eu sempre fico pensando muito numa questão em relação às crianças e os adolescentes, sobretudo em relação às crianças, isso, a ênfase aí é maior. A criança absorve da gente aquilo que a gente é e aquilo que a gente está processando dentro da gente. Muitas vezes o que a gente verbaliza, o que a gente fala para a criança, não corresponde àquele sentimento e àquela emoção que está dentro da gente. A criança não percebe tanto o significado da palavra, mas percebe o que está por trás da palavra, que é como nós nos sentimos. Ela capta isso. Então, se nós estamos tranquilos, às vezes não sabemos dizer muita coisa para a criança, ou fazer muita coisa com ela, mas se a gente está tranquilo, se a gente tem uma segurança interna, a criança percebe isso. Ela sente, e aí ela absorve parte dessa nossa tranquilidade e dessa nossa segurança. Então, nesse contexto em que a gente está, há uma tendência de a gente tentar fazer uma diferença entre o que está dentro e o que está fora. E às vezes essas coisas são contraditórias. A criança percebe e a gente não sabe por que ela se irrita, por que ela está desobedecendo, aqui entre aspas, porque a gente acha que a criança está bem quando ela está quieta, quando ela está organizada, quando ela obedece ao que a gente sugere a ela. Nem sempre. Nem sempre. A gente tem que compreender, como Suzana disse, que nós somos diferentes uns dos outros. Aliás, nós aprendemos muito desde pequenos, dentro das famílias, que nós somos semelhantes uns aos outros, é verdade. E esquecemos de dar a mesma ênfase ao outro lado dessa questão. Nós somos semelhantes, o que indica que somos diferentes. E a diferença é o que conta na convivência. Quando nós olhamos para uma família que tem 2, 3, 4 filhos, e ficamos assim, às vezes, preocupados, porque são diferentes uns dos outros, receberam a mesma educação, têm o mesmo pai, a mesma mãe, e são tão diferentes, porque eles absorveram de uma forma pessoal a mesma coisa que a gente quis transmitir para eles. Então é importante que a gente tenha essa noção da medida, na exigência, não somente na exigência, mas na expectativa. A gente espera que as crianças, por exemplo, entendam, compreendam, percebam essa situação que o mundo está vivendo e que a televisão, por exemplo, traz para dentro de casa, que elas percebam e interpretem isso como nós, os adultos, interpretamos. Não pode ser assim. Essa medida é importante para a gente não sobrecarregar a criança com expectativas desnecessárias.